Fala galera, Toy aqui na área novamente, no round 4 dessa vez do WCQ da Europa. A gente está acompanhando aí os playoffs desse torneio, então a gente vai aqui pro round 4. Dessa vez é uma mirror match de Melis do Noel contra o Maps. O Maps aí que o último torneio dele, na verdade o único torneio que ele jogou esse ano foi o Regional de Paris, ele ficou no top 4. E o Noel, ele pegou o último torneio dele foi um top 64 no Nacional da França. Então eles vêm aí de resultados bons. Noel não pegou um resultado tão bom, né, quanto esperado, mas mesmo assim é um top cut de um campeonato grande. Esses campeonatos da Europa são todos próximos, então todos esses campeonatos lotam bastante desses jogadores europeus de alto nível e acaba sendo sempre um campeonato muito grande por causa dessa facilidade de localização deles, né? E aí, sem muita conversa, a gente vai acompanhar aqui essa Mirror Match, que promete ser muito triste, né? Mirror Match de Malice. É bem depressivo, a troca de recursos. Quem começa ganha, geralmente. Então a gente tá vendo aqui o Maths começando com o normal sumo do coelho para setar uma trap. Ele setou uma carta e ativou o efeito do coelho. É... Ativou a MTP-07, revelou já a carta que ele tinha setado. Vai banir o coelho para adicionar outro Malice para mão. Tá pensando aí. O Maps aí é curioso, né? Quando eu fui ver o histórico de torneios dele, ele tinha só um torneio nesse ano e foi justamente um top 4, né? Então, esse torneio aqui que ele tá jogando, valendo vaga pro Mundial, ele pode ir pro Mundial jogando só esse único torneio, né? Que deu a vaga para ele, pros playoffs. E se ele conseguir a vaga pro Mundial, ele vai pro Mundial só com esse torneio mesmo. É curioso. Linkou aí a, o Coelho Branco no Linkuribo. Tá dando efeito da backup na mão. Entrou a backup, efeito para adicionar um Cybers e descartar uma carta. Adicionou o Wizard. Descartou uma Veiler. Outro jogador de Malice usando Veiler, né? Juntou os dois no Splash Mage. Tá dando efeito, dando alvo aí no Coelho. Juntou os dois aí em uma Red Ransom. Red Ransom efeito, aquele combo padrão mesmo. Vai adicionar o campo pra mão. Pra continuar o campo dele. Tá ativando efeito do campo. Vai banir o Malice. Deve banir a Dormouse. Não baniu o gato. O gato voltou pra mão. Pelo efeito dele. Tem o efeito do gato banindo a Marsh Hair. Efeito da Marsh Hair pra voltar pra mão. Esse combo aqui que a gente já tá cansado de ver. Provavelmente a gente tá vendo os últimos duelos do Melis, né? Antes da banlist. Provavelmente deve ser matadora. Tá dando efeito da Marsh Hair. Ele fez o Kid, tá dando efeito da Marsh Hair banindo a Red Ransom. Tá dando efeito do Ikid. E efeito da Red Ransom banindo a Dormouse. Dormouse voltou. Juntou os dois ali. Não deu pra ver o que ele adicionou com o Ikid, né? Mas é a backup mesmo. Juntou os dois monstros ali na White Binder. Efeito da White Binder tá banindo a T-Sketch somente. Efeito da White Binder pra setar uma trap. Setou a MTP-07 novamente. Não sei se ele sabe que ele tá jogando contra o Malice, né? Não dá pra saber. Talvez eles não saibam ainda. Mas ele tá fazendo a interação normal que ele faria contra qualquer deck. Juntou dois monstros em um Link 4. Fez o Firewall no meio, né? Curioso. Geralmente você quer colocar o Firewall ali debaixo daquela primeira escala. Já tá dando o efeito dele para devolver uma carta para mão, devolveu o Effectively. E aí tá dando o efeito da GW606, tributando, aliás, banindo a Whitebinder e retornando a Red Ransom. O Whitebinder tá dando efeito para retornar pro campo e sacar uma carta. Sacou muitas cartas, né? É curioso ele já ter dado o efeito do Firewall, né, para devolver só esse esse Effect Veiler, né? Porque acabou de colincar agora com duas cartas, então poderia ter esperado mais um pouquinho e dar defeito e devolvido duas cartas, se é que ele queria ativar no turno dele. Duas cartas não, né? Dois monstros.
Juntou tudo em uma Crypter. Tá dando efeito do Wizard, invocando ele junto com a Dormouse. Juntou os dois em uma IP Mascarina. Novamente esse combo sendo feito, né? A gente viu no jogo anterior os jogadores fazendo a Crypter e a IP Mascarena, em vez de ir pro Acode com o Firewall, né? O Acode e o Firewall. O Firewall com 3 setas. E eles estão indo para IP Mascarena, então é um padrão que está se repetindo agora nessas plays de Melis. A Crypter está sendo mais seguro, né? Junto com a IP. O Noel começou com a normal do T-Sketch, tá dando efeito. E tomou uma Impermanence no gato. Ele tem o. Dá pra ver que ele tem o campo, dá pra ver que ele tem o sarcófago ali na mão também. Tá ativando o campo. Tomou a TP07. Vai adicionar Mash Hair e banir o campo, né? Ele não vai banir o gato. Ele não vai banir o gato. E é isso. Ele tem o sarcófago indo pra jogar. Ele passou. Não, ele deu surrenda, né? Ele achou que ele não tinha como passar por esse campo de Melis com o seu Melis. Ele ainda tinha um sarcófago, mas ainda tinha a interação da IP Mascarina e também tinha a interação da Crypter, além da trap setada que poderia ser usada ainda. Quem vai começar agora é o Noel. O Maps jogando muito bem, né? Para um cara que tá assim, aposentado, entre aspas. Noel começou com o normal summon do Coelho. Tá acertando uma trap. É o mesmo jeito que o Maps começou, né? Linkou fora o Coelho. Tá fazendo um Linkuriboh. Deve dar o efeito de alguma carta na mão. Deu o efeito do Baldrake e tomou a Lance em Chain. Ok. Ok. Um Melis dando lance no outro Melis. E é isso. É o suficiente para fazer um homem comum para passar. Não precisa embaralhar. Precisa embaralhar sim, porque ele acessou lá o deck. Ele vai passar o turno desse jeito. Pelo jeito. Passou o turno pro Maps. Sempre dói uma lança no Melis. Ele tá acertando uma carta e tá dando normal com Dormouse. Efeito da Dormouse. E tomou a lança em Chain também. Olha esse duelo, cara. Olha esse duelo de lanças. Vamos ver se ele tem Extender, né? Plus lança. Tá dando Baldrake em Chain a lança. E deve tomar Baldrake em Chain, né? Também. Isso. No alvo que ele escolheu. Isso acabou dando aqui uma vantagem pro Noel, né? Nessa troca de Bestials aí. Entrou na fase de batalha. Bateu no Linkuriboh. Fez o Linkuriboh dele. Ativou aí Ativou a trap aqui da Reborn. Deu Reborn do Coelho. Coelho efeito, vai acertar uma trap. Ele sabe que o Maps não pode ativar o efeito do Linkuriboh, né? Porque ele vai perder o campo que ele quer. O corpo que ele quer no campo. E aí ele se aproveitou disso. Passou o turno. Deu a draw dele pro turno aí. E aí o Maps passou o turno desse jeito. Normal summon Dormouse. E aqui é FF, né? Efeito Dormouse não teve resposta. Baniu a T-Sketch. Efeito T-Sketch pra voltar. Efeito da T-Sketch no campo pra sacar 2 cartas. O Maps quer continuar jogando ainda? Baniu um campo, sacou 2 cartas. Ele quer só coletar mais recursos, né? Juntou 3 monstros. Ele vai adicionar outro campo. Na Red Ransom, efeito da Red Ransom. Tomou uma Veiler. Ok. Dá pra fugir com a trap. Ele pensou ali se fugiria com a trap ou não. Preferiu não fugir. Tá dando TTT.
pra mão. Só tem 2 cartas na mão dele, ele vai querer ver a mão mesmo assim. Ele juntou as cartas, maps e vamos pro jogo 3, né? Tava bem abençoada a mão do Noel aqui agora. Apesar dele ter tomado lança, né? Ele conseguiu jogar depois. Porque ele tinha uma lança, tinha TTT, tinha campo, tinha Baldrake. Tinha muita coisa pra jogar aí. Pra cima do Maps. Dessa vez quem vai começar o de baixo é o Maps. Provavelmente, né? Vamos ver o que, é que ele tem aí pra jogar. Vamos ver se vai ter mais lutas de lanças aqui nesse duelo. Standby main. Normal summon Dormouse novamente. Efeito da Dormouse. Não tomou lança, tomou uma Veiler. E também, às vezes, é o suficiente para fazer você quitar. Ele passou por um Linkuriboh. E tá dando efeito da backup. Backup sempre vindo na mão. Ele tem uma lança na mão. O Noel tem uma lança na mão. Ele decidiu não ativar ela. Invocou a backup. Backup efeito. Curioso, né? Ele decidiu não ativar esse efeito. Tá dando Ash na backup. Aqui já não adianta mais, né? Da interação. A gente vai pro Splash Mage trazer mais uma carta. Efeito do Splash. Tomou impulso no efeito do Splash. Ok, agora sim. Ele tem. Ele deu Veiler, Ash, impulso e tem uma lança na mão. Ah, ok. Isso aqui me surpreendeu positivamente. Ele acabou de ativar. O Max acabou de ativar um Lullaby of Obedience. Essa carta aqui. Você paga 2.000 pontos de vida. Declara o nome. E se tiver essa carta no deck do oponente, você especial chama ela no seu campo. Essa carta que era muito usada na época do Snake Eyes, né? Porque era tudo mirror match, todo mundo tava usando esse deck. E aí você pode só declarar uma carta que tem no seu deck, no deck do cara. Vamos ver o que ele vai declarar. Interessantíssimo a Lullaby sendo utilizada aí. Ele declarou o nome aí, o cara vai pesquisar pra ver se tem. E se ele tiver falado artefato lança? Ah, ela falou Master Hair. Se ele tivesse falado artefato lança, hein? Vai invocar ela aí. Invocou a Master Hair. Juntou os dois. Na Red Ransom, o EP da Red Ransom para adicionar uma magia. Adicionou o campo, ativou o campo. Ele tá decidindo aí, decidido a não dar trap, né? Aliás, não dar lança. Baniu, o campo baniu a vermelha voltou, vai setar uma trap. E aqui acabou, né? Vai ser pro combo mesmo. Tá dando efeito da GWC, dando especial da Dormouse. Efeito da Red Ransom vai voltar e vai banir o outro Cybers. Baniu a Master Hair dele dessa vez. Efeito da Master Hair pra voltar pra mão. É a única carta que ele tem na mão agora. Vai fazer um Link 3 agora. Ah, o White Binder. Esse é o White Binder. Não dá pra entender porque ele não deu essa lança, né? Não dá pra entender. Ele queria contar. Agora ele não pode mais dar lança, né? Ainda tem esse detalhe. Ele deu o impulso da mão, o impulso nega efeitos de monstros luz, né? Então ele nem consegue mais ativar a lança. Então é uma carta morta na mão dele. Juntou 2 monstros aí no Firewall. Tá dando efeito da Master Hair entrando especial, banindo a White Binder. White Binder vai voltar na seta do Firewall e vai sacar uma carta. Muito bizarro, tá? Se isso for uma lança realmente na mão dele, né? Porque eu posso ter visto errado. Mas eu imagino que era. Efeito da White Binder, seta novamente a trap que dá Reborn. Vamos ver pra onde ele vai. Setou outra carta e passou desse jeito aí. Tá dando Master Hair, né? A gente fez. Banindo outra Master Hair. Efeito dela, devolvendo ela pra mão. A gente fez, né?
esquisita essa play do Noel. Eu acho que não era uma lança, não. Eu tô ficando louco. Ele tem uma Mash Hair, sacou o campo agora. E a última carta ali não pode ser uma lança. Parece ser vermelha, né? Eu acabei me enganando mesmo. Linkou fora aí a Mash Hair na main phase. Fez um Licuribo. Tá ativando o efeito do campo. E tomou a NTP-07. Efeito do Licuribo para negar e banir a carta. E aí vai resolver o campo para ele banir um Melis, né? Baniu a Dormouse. Dormouse é efeito para voltar. Entrou aí no campo. Efeito da Dormouse ainda tem. E tomou impermanência da Dormouse. Ok. Só tomou. Tem a Mash Hair ainda na mão, né? Pra ativar efeito. É isso que ele vai fazer agora. Tá ativando o efeito dela. Banindo outra Mash Hair. Pra ele entrar. Voltou a Mash Hair que ele baniu pra mão. Ele ainda não deu normal summon, então. Tem um cenário aí que ele consegue dar um normal summon. Tem que lembrar que tem um bounce ainda do Firewall ainda em campo, né? Ele vai poder devolver uma carta do campo pra mão. Provavelmente vai ser no primeiro link que foi invocado. Se for um Splash Mage, vai ser ele mesmo. O Map está aguardando aí. Tá olhando o Grave dele sem necessidade, né? Ele sabe que Melis não tem cartas que ativam no Grave. Vai fazer um Link Disciple. Fez outro Linkuriboh. Juntou os dois em uma SP. E tá dando alvo com a SP no Firewall. Pra banir ele. Tá dando o efeito do Firewall em Chain. Ele vai poder devolver uma carta do campo pra mão. Aí ele deu alvo na própria SP. Vai forçar ela a se banir junto com outra carta. E tá dando. Como a White Binder foi banida, ele tá dando efeito dela pra entrar especial e sacar uma carta. E tá tomando impulso na volta. Ok, essa play aqui foi interessante. A White Binder agora ficou presa ali. A gente fez. Estão discutindo ali se ela volta. Eu acho que ela não volta, né? Porque aí ocorreu outro cenário. Então ela fica presa lá mesmo. A SP volta sozinha. É isso mesmo. Ela não volta. Ela trocou. Ela deixou de ser o monstro que a SP fugiu com ela. Ela virou outro monstro, já que ela pegou o efeito dela. É basicamente isso. Aí ela fica lá pra sempre agora. Passou o turno pro Mephis. Ele deu a draw dele pro turno. Tem uma carta na mão. E tá ativando a GWC pra dar especial. Vai dar especial da White Binder. White Binder entrou e ganhou vida. Efeito dela. Tá banindo a Red Ransom. Tá banindo a Dormouse. E vai banir. Não, baniu só essas duas cartas. Efeito Chain 1, Chain 2 pra Red Ransom entrar e banir um Cyberse. E a Dormouse entrar também. A Red Ransom vai banir. Baniu a Mash Hair. Mash Hair efeito pra voltar pra mão. Ele deu efeito da SP Chain pra banir a Red Ransom. Mas aí já não tem mais o que fazer. Ele adicionou a Malice in the Mirror no efeito da Red Ransom. Normal Summon Sketch, efeito Sketch, vai banir uma carta. E aqui acabou, né? O Mephis conseguiu ganhar do Noel em um duelo bem travado aqui desses dois jogadores de Melis, né? Os dois jogaram bem, não teve o que fazer. É um duelo que quando eles estão jogando, né, por ser uma mirror match e o deck girar em torno de banir e ser banido, acaba que alguns detalhes você tem que deixar passar, né? Por exemplo, essa SP aí banindo a Red Ransom, se você não tem outra coisa, você não consegue fazer, né? Você poderia deixar aí o farol da Bounce mesmo, ou trocar ela com a Mash Hair, nesse caso, mas
São recursos de banir que você não pode usar contra Melis. Você tem que usar a sua criatividade. E foi isso que aconteceu, né? O Memphis acabou levando a melhor. Eu não tô sabendo como é que tá sendo o formato desse jogo, desse campeonato aqui. Parece que é somente suíço mesmo. E aí um top 4, se eu não me engano. E a gente vai ver aqui nas próximas rodadas o que vai acontecer. Mas o Memphis estava 2-0. Aliás, 2-1. E agora ele tá 3-1. Se você gostou do vídeo, deixa um comentário aí, deixa um like para fortalecer o canal. Se inscreve se gosta desse tipo de conteúdo. A gente tem vídeos todos os dias ao meio-dia e também às 21h30 da noite. Então, todos os dias você vai ter algum videozinho para você assistir, para você acompanhar. Sempre de campeonatos presenciais, para a gente ver como é que tá o meta, como os caras estão se comportando. É isso, galera. Obrigado por quem assistiu e tchau.